A Dilceia, lá de Barra Mansa, nos escreve, ela fala assim: Padre, queria que o senhor me ajudasse a atender os sentimentos que estão me ocorrendo. Perdi meu esposo e perdi também meu filho recentemente. E não estou conseguindo conviver com a saudade. Dilceia, não é fácil mesmo, minha filha, perder duas pessoas que são tão importantes na sua vida. É a estrutura da sua casa que de alguma maneira ruiu. E a gente leva tempo, o coração precisa de tempo. Nós não podemos querer a cura hoje, se nós precisaremos passar pelo processo que resultará a cura. E o luto, ele é uma realidade processual. O que é processual? Que precisa naturalmente passar por um processo. Quando uma pessoa morre dentro da nossa casa, minha gente, a estrutura é toda modificada. É impressionante como uma pessoa, se você retira uma única pessoa, é impressionante como a estrutura da família é modificada. E é igual um caminhão em movimento, cujas abóboras que estão ali atrás vão se ajeitando à medida em que a gente pega a estrada. É uma linguagem rural que eu já vi muito. Enchia o caminhão de abóbora, entrava para a estrada, elas iam balançando, aquela barulheira, de repente assentavam e você nem lembrava mais que tinha aquele monte de abóbora atrás. Mas até que ajeita, faz muito barulho. Assim acontece na nossa vida. Sempre que alguém é retirado, o caminhão faz barulho. E a gente acha que aquele barulho será eterno. Eu me lembro a morte da minha irmã, quando a Heloísa morreu, foi tão traumático lá em casa, foi tão difícil restabelecer a casa sem aquela presença, ainda que ela não morasse mais com a gente. Ela morava em Belo Horizonte na época. Mas você tem que reestruturar o coração, porque o outro mora dentro de nós. Família não é só um lugar onde as pessoas moram na mesma casa. Família é quando as pessoas moram uma dentro da outra. E quando alguém morre, a gente perde aquele inquilino. Você perde aquela presença que até então estava dentro de você. Claro, vai permanecer pela saudade, mas você não abraça mais, você não encontra, você não fala. Então essa organização do luto, ela precisará passar pelo processo de acostumar-se com a ausência. E no seu caso, Dilceia, você ainda passa pela dura experiência de perder duas pessoas num prazo muito recente. Minha filha, você vai ter que ter muita paciência com o seu sentimento. Isso não vai ficar diferente da noite para o dia. Você terá de acomodar essas duas pessoas nas suas saudades, nos seus sentimentos, para você ter condições de continuar a sua vida como era antes. É claro que nunca será como era antes, porque não pode. Não é para quem não perde também. A vida não é a mesma, a vida nunca pode ser a mesma, até para quem não perdeu. A vida é sempre em movimento. Outro dia mesmo, uma amiga minha descobriu uma enfermidade do filho. Ela estava destroçada. A mesma enfermidade que o marido tinha, que foi extremamente dolorosa para eles, ela descobriu que o filho tinha também. O que dizer? Claro que a gente fala, estou do seu lado, estou rezando com você, mas aquele é um dilema que ela vai precisar enfrentar. Eu não tenho, por mais que eu a ame, eu não tenho como entrar no coração dela e viver aquele sofrimento por ela. Eu até a levei em todas as intenções das minhas missas durante a peregrinação. E pedi a Deus, pedi a Nossa Senhora de maneira especial, já que estávamos em territórios marianos, que Nossa Senhora fizesse no coração dela o mesmo que Deus fez no seu coração ao acompanhar a agonia de seu filho. Não é uma sentença de morte a doença do rapaz, mas é tocar a indigência, tocar o sofrimento. A gente não quer os nossos filhos doentes. Depois da notícia, que naquele primeiro momento parece que o mundo da gente desaba, depois, porque somos pessoas de fé, o nosso processo é reconstruir a realidade e a gente sai dali até melhor. Então nós nunca podemos querer a vida como era antes. Isso é coisa de criança, isso é ilusão. A vida nunca será a mesma para quem perdeu
e para quem não perdeu. Nós precisamos nos adequar aos movimentos que o tempo fez. Sempre no empenho diário de colocar alma no nosso corpo, de encher de sentido a nossa vida, de nunca permitir que as dificuldades, que as perdas venham prevalecer sobre tudo isso. Agora, minha filha, à medida em que o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo com o acontecimento. Quando Deus tem a oportunidade de agir na nossa vida, nesses momentos de dor, é impressionante como nós somos modificados para melhor. E isso é possível sim. Não só porque aconteceu na minha vida, mas porque aconteceu na vida de milhares de pessoas que dão testemunhos maravilhosos de superação, que nos ajudam a entender a dimensão pedagógica da dor, do sofrimento. É a comprovação diante dos nossos olhos de muitas e muitas pessoas que passaram também pela dura experiência de perder filhos, de perder marido, de perder mãe, de perder irmãos, namorados, namoradas, esposos, esposas, e depois terem de dar continuidade à existência. Agora, a paciência com o processo é importante. Eu não tenho como antecipar essa cura. É igual o processo da cicatrização. Uma amiga minha, Adelina, minha companheira de viagem, lá de Fortaleza, espontânea o tempo todo, por isso que eu gostei dela desde a primeira vez que a vi. Ela tem o coração para fora. E aí, depois de uma das minhas pregações durante a peregrinação, ela me deu um bilhetinho só com uma frase assim: o que não inflama não pode ser curado. A inflamação é o primeiro movimento do corpo para ser curado naquilo que foi machucado. Então, uma inflamação é uma manifestação da própria imunidade do corpo, de querer expulsar aquilo que está agredindo a carne. E é mesmo. Uma frasezinha simples me fez lembrar que às vezes, quando a gente era menino, espetava um espinho na gente. Aquele espinho doía uns 2, 3 dias até que aquilo ficava amarelinho. E aí, a própria secreção fazia o trabalho de expulsar aquele alívio, né? Se apertava aquilo, vinha aquilo tudo para fora, aquela coisa feia, o espinho vinha embora e pronto. O corpo estava ali sem a dor. É igual aquela espinha horrorosa que a gente está na cara, que dói, e você vai lá, faz tudo errado, dá uma espremida, não é, Christian? Quase quebra o espelho. Um alívio. Os dermatologistas não podem nem escutar a gente falar. Doutora Aparecida Lobo, minha querida dermatologista, doutora Jandira também, minha querida dermatologista, doutor Otávio, que eu, graças a Deus, a coisa que eu mais tenho na vida é médico. Eles não podem ficar sabendo que a gente faz isso não, mas quando você está com aquela coisa inflamada, que você vai lá dar aquela espetada, é assim. Depois da inflamação, a inflamação é o movimento da cura. No nosso coração, quando nós perdemos alguém, nós ficamos inflamados de dor. E se a gente permitir que essa inflamação passe pelo processo natural de expurgar, de jogar fora aquilo que está infeccionado em nós, o nosso futuro não será como antes. Volto a dizer, até para quem não perdeu também não é igual. Mas a gente pode fazer esse futuro valer a pena.